Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Está na hora e começamos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. Estamos no século XXI, o que nos propicia uma série de recursos inimagináveis nos tempos dos apóstolos, né? Estamos no século XXI. Além de todo o avanço da tecnologia, há também avanços em outras áreas dos relacionamentos humanos. Por exemplo, existe hoje aquilo que se chama de estratégia de marketing ou também planejamento estratégico, recursos que as grandes corporações e empresas utilizam à exaustão para crescer, se consolidar no mercado e inclusive para aumentar os seus lucros. A dúvida é a seguinte: o povo de Deus deve ou não lançar a mão desses recursos? Afinal de contas, o objetivo da igreja também é crescer, alcançar o mundo com uma mensagem, convencer as pessoas de que o Senhor Jesus é a verdade e o único caminho de volta a Deus. É possível e lícito usar o planejamento estratégico para isso? Técnicas de marketing não seriam úteis na consecução dos objetivos da igreja? O próprio Senhor Jesus não teria dito que os filhos das trevas são mais sábios em suas obras do que os filhos da luz? Será que ele não estaria com isso ensinando que devemos usar os recursos disponíveis no nosso tempo para fazer com que o evangelho ganhe o mundo? Ou, na verdade, estratégias como essas são armadilhas, ciladas do poder das trevas e do diabo para enredar os filhos de Deus? Afinal de contas, os apóstolos e a igreja nesses 2000 anos não usaram esses recursos e a igreja do Senhor Jesus aí está. O apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, Barnabé, Judas não tinham essas coisas e também não utilizaram de nenhum subterfúgio para convencer as pessoas de que Jesus era o Senhor, exceto a declaração exatamente disso, a pregação oral, verbal ou escrita. Jesus morreu para nos salvar, quem crê nele tem a vida, quem não crê está condenado, pronto. Enfim, o debate é intenso e nós temos dois irmãos aqui, crentes no Senhor Jesus, com posturas diferentes em relação a esse tema e vão nos ajudar a refletir acerca disso. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que recebemos você, né, no nosso programa Vejam Só de hoje. Esteja você em qualquer lugar do Brasil ou das Américas ou da Europa, com certeza está recebendo o nosso sinal. Em algumas outras partes do mundo, também a Rede Internacional de Televisão, que é quem produz e transmite o programa Vejam Só em tempo real, né, alcança todos vocês as nossas boas-vindas. Para conversarmos sobre planejamento estratégico, estratégias de marketing, usadas ou não pela igreja, a produção trouxe, mais uma vez, o apóstolo Alberto Pires, da comunidade Plenitude de Vida. Seja bem-vindo, apóstolo. Como vai? Muito obrigado. Tudo bem? Boa noite, Deus abençoe. E também o pastor Dimas Paulinho de Souza, da Igreja Batista Pedra Viva. Como vai, irmão? Tudo bem? Paz e graça. Apóstolo Alberto, a comunidade Plenitude de Vida fica onde? Nós ficamos em Budas Artes, bem no centro, na rua Avenida João Batista Bedina, número 888, em frente ao Colégio Mostra, ponto de referência. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui novamente. Pastor Dimas Paulinho de Souza, a Igreja Batista Pedra Viva é filiada à Convenção Batista Nacional, é isso? Isso. E o endereço lá? Avenida Sabará, 3673, ficamos em Interlagos, próximo ao Shopping Interlagos. Lá na Zona Sul. Exatamente. Muito obrigado por ter voltado ao programa. E vamos assistir a matéria que a repórter Carla Viana preparou. Depois nós vamos fazer uma parte introdutória do assunto, né? Para que você possa saber exatamente do que se trata o planejamento estratégico, que é uma expressão técnica, né, que nem todo mundo entende exatamente o que é. Marketing, a maioria de nós sabe, né? Mas pela via dos marqueteiros que fazem com que nós engolamos os políticos goela abaixo. Mas, enfim,
Já já a gente fala disso, vamos ver a matéria da repórter. Quem não é visto não é lembrado. Não é de hoje que planejamento estratégico e marketing são ferramentas indispensáveis para grandes e pequenos empreendedores que desejam ganhar visibilidade e, acima de tudo, superar a concorrência. O planejamento estratégico diz respeito à formulação dos objetivos e os meios usados para se chegar até eles, levando em conta as condições internas e externas da empresa. Este planejamento visa antecipar o futuro dos negócios em relação ao longo prazo e consiste em saber o que se deve ser executado e de que maneira ser executado. Em parceria a essa metodologia, é fundamental a exposição dos serviços e produtos da empresa para atingir o consumo através das diversas técnicas mercadológicas, o tão conhecido marketing. Assim, quem é mais visto é mais lembrado. E a maioria dos empresários, gestores e executivos de sucesso que conhece o valor dessa máxima não abre mão de investir em propaganda, publicidade e demais ações de comunicação. O mundo dos negócios gira em torno desses meios. Prova disso são as grandes marcas e nomes que o tempo não apaga. Há 2 milhões de anos, planejamento estratégico e marketing não existiam. Mas o nome de Jesus é universalmente conhecido através da Bíblia, que propaga seus feitos e prodígios. Ela, que também é meio e mensagem, influencia até hoje o modo de agir e pensar da sociedade. Por isso, Vejam Só desta noite discute: planejamento estratégico e marketing, coisa do mundo ou recurso válido também para a igreja? Há 2 milhões de anos não havia planejamento estratégico, nem marketing e provavelmente nenhum universo. Mas há 2.000 anos já havia um bocado de coisa, menos essas aí, tá bom? Então, estou brincando com a Carla Viana. Eu sei das condições em que ela produziu essa brilhante matéria aí que nós acabamos de assistir, tá bom? Pastor Dimas Paulinho de Souza, o senhor é a favor ou contra o uso do planejamento estratégico? E se for a favor, dá uma explicadinha para nós o que significa exatamente isso, além daquilo que a gente já viu na matéria. Eu sou a favor do uso desta ferramenta, desde que ela seja usada para beneficiar a igreja, beneficiar os ministérios. O planejamento estratégico nada mais é do que ações que um pastor desenvolve no seu ministério, visando o desenvolvimento ou alcance de algumas metas, de algumas... Por exemplo, eu tenho planejamento estratégico na nossa igreja, onde nós fazemos com os nossos parceiros de ministério, os nossos líderes, onde nós direcionamos cada ministério, aonde nós queremos chegar, algumas metas que nós queremos alcançar. Então, o uso do planejamento estratégico é uma ferramenta, como existem outras ferramentas que a igreja também se utiliza, por exemplo, a igreja se utiliza também de ferramentas contábeis para administrar o seu caixa. A igreja utiliza de ferramentas jurídicas para adequar os seus estatutos. A igreja utiliza também, muitos pastores, a psicoteologia na hora de aconselhamento cristão. Então, a ferramenta do marketing, do planejamento estratégico, ela pode, sendo bem usada, ajudar muito ao desenvolvimento de uma comunidade. Ok. Bom, apóstolo Alberto Pires, e o senhor é a favor ou contra o uso dessas ferramentas para a pregação do Evangelho e por quê? Bom, veja bem, eu quero colocar aqui que a questão das técnicas que são usadas no planejamento estratégico, muitas vezes pode nos afastar da nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Se falarmos de uma maneira nua e cruamente, planejamento estratégico faz parte. Jesus foi estratégico naquilo que ele fez. Porém, ele não usou as técnicas que hoje o sistema secular usa. E a sua estratégia era fruto da direção do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo nele. Eu concordo com o pastor que nós usamos ferramentas necessárias na igreja. Porém, a minha preocupação
é que justamente por conta de algumas técnicas que fazem parte de um sistema do mundo empresarial, do mundo negócio, comece a entrar na igreja, nos afastando da direção do Espírito Santo, da dependência do Espírito Santo. Às vezes, nós ficamos mais dependentes de técnicas, de ferramentas, do que do poder de Deus na nossa vida. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então eu acredito que o planejamento estratégico vem, como outras ferramentas vêm também, mas como fruto da ação, da presença, da unção do Espírito Santo na vida de um líder. Muito bem. E você de casa, o que é que pensa? Sua participação é exclusivamente pelo site. Estamos ao vivo, mas não temos linha telefônica, só o site. Vejamsó.com.br. Entra no site, vota na enquete e você pode ganhar prêmios. A enquete de hoje é a seguinte, olha. A igreja deve usar estratégias de marketing para pregar o evangelho? Duas respostas só. Sim, para ter sempre a melhor abordagem na pregação, né? Ter uma mensagem atualizada e tal. Ou não, pois o evangelho é simples e quem convence é o Espírito Santo. Então aí não precisa usar estratégia nenhuma de marketing. Qual é a sua opinião? Vote e você pode ganhar prêmios. O prêmio que eu vou sortear hoje, no final do programa aqui, é a camiseta da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Se você quer ganhar uma camiseta como essa, participe do programa. Se você quer estudar a Bíblia e uma porção de outros cursos correlatos, a Agrade tem. E tem também cerca de 600 unidades espalhadas por todo o Brasil. Para você saber os endereços, você liga no horário comercial para 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819, né? Ou a qualquer tempo você entra no site agrade.com.br. Lá você vai ver que tem curso de música, tem curso de teologia mesmo, pós-graduação inclusive, com várias ênfases, tem curso de oratória, tem curso de análise bíblica. Por sinal, meus alunos, que na semana passada ficaram sem aula por causa da feira, essa quinta e essa sexta-feira tem a aula normal lá na grade, amanhã e sexta, tá? Curso de análise bíblica. Lá na grade tem curso de obreiro, tem curso de evangelismo, tem uma série de cursos. Para você ter maiores ou mais informação, liga então 3115 0819 no horário comercial, bem? Aqui em São Paulo, porque a sede da grade fica na Praça da Sé. Muito bem, olha só, o Lorivaldo Amaral, ele mora em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, diz assim, segundo o dicionário Aurélio, marketing é um conjunto de estratégias e ações relativas a desenvolvimento, apressamento, distribuição e promoção de produtos e serviços, e que visa a adequação mercadológica destes. É porventura Cristo um produto? Ainda um produto que precisa ser adequado ao mercado? É porventura a Igreja de Cristo uma mera prestadora de serviço religioso? Que Deus tenha misericórdia de nós. Em Cristo, presbítero Lorivaldo Amaral. Já o irmão Manuel Pinto Dias Neto, da capital paulista, diz assim, olá, boa noite, irmãos. Acredito que tudo é válido para divulgarmos a palavra de Deus, mas desde que se use sem fanatismo e para benefício próprio. Né? Desde que se use sem fanatismo e sem benefício próprio. Mas sim que se use para ganhar cada dia mais e mais vidas para o nosso Senhor Jesus. Abraço, fiquem na paz. A Dani, de Campo Limpo Paulista, diz, é coisa do mundo. A igreja só precisa de servos de Deus dispostos a visitar mais os enfermos, as viúvas, levar a palavra de Deus adiante, com o dom do amor, tolerância, humildade, pois o Evangelho já nos diz tudo o que precisamos, já é completo em tudo. O Senhor Jesus é que faz a obra, paz a todos, amo o programa. Bom, pastor Dimas, acho que o senhor já ouviu bastante vezes argumentos como esse da Dani, né? Com certeza. A visita a um enfermo no hospital pode ser transformada num marketing positivo para a igreja. Jesus, como o outro internauta também disse, ele não é um produto, mas existem coisas dentro da igreja que nós podemos divulgar e devemos divulgar. Então, por exemplo, eu me lembro que nos anos 80, 90, os pastores falavam que a internet era do diabo, que não podia. Hoje, qual lugar melhor
que nós temos na pós-modernidade para alcançar essas pessoas que estão nas redes sociais, nos Twitters, é uma ferramenta de marketing. Podemos explorar isso, podemos potencializar isso, podemos alcançar vidas através disso. Não faz tanto tempo assim, porque o Vejam Só tem 10 anos. E nesse Vejam Só, nesse programa, eu lembro de a gente ter discutido mais uma vez a ideia de alguns irmãos escatologistas e que o www corresponde a 666, não sei em que alfabeto aí, enfim. Já ouviu falar disso? Então a internet é do capeta mesmo. É a marca do anticristo. Pois bem. Hoje ninguém mais fala disso, né? Ninguém fala mais. É bem capaz aqui. E antes disso tinha um código de barra. Sim, lembra? Então. Mas aí que tá. É muito provável que aquelas pessoas que estiveram aqui defendendo essa ideia hoje usem intensamente a internet. Então, por exemplo, uma igreja que desenvolve um site, né? Onde ela vai ali promover os seus ministérios, suas atividades, a sua agenda, vai colocar no site os seus estudos bíblicos, os seus sermões. Ora, ela está usando da ferramenta do marketing sem necessariamente depreciar a igreja, depreciar Jesus e nem mesmo o evangelho. Mas, por que site é marketing? Lógico que é uma ferramenta de marketing. O site, antigamente havia muito boletins, né? Hoje, sim, as igrejas já quase não têm mais boletim. Elas preferiram ir para a mídia eletrônica, né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui um outro exemplo. Entregar folheto na praça. Isso é uma estratégia de marketing. Das mais antigas, né? Das mais antigas. Então, quantos dos nossos irmãos, né, que antigamente não tinham toda essa tecnologia que tem hoje, ia nas praças e entregava. Só que aquele folheto foi produzido por quem? Por um profissional, por um editor, que colocou ali, na época não usava CorelDRAW, não usava nada dessas ferramentas, mas que hoje podem e devem ser usadas para explorar a mensagem do Evangelho. Então, eu acredito que não existe, a gente não pode espiritualizar o negócio e achar que, de fato, o pastor está correto. É uma ferramenta usada no mundo empresarial, mas não é porque é uma técnica mundana, seja assim a definição, que nós não podemos também usar com a boa intenção, com boa coerência, para favorecer a divulgação do Evangelho. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Antigamente, os cânticos nas igrejas eram mostradas nos, esqueci até o nome, projetores. Retroprojetores. Letra bem pequenininha, o cara sentava lá no fundo, nem enxergava. Hoje nós podemos utilizar de multimídia, podemos ter uma estética melhor, sem necessariamente, eu não vejo isso como, assim, como algo que vai depreciar ou que vai assim ir contra, porque é uma ferramenta. Não, mas tudo bem, pastor. O senhor está descrevendo recursos de comunicação. Certo. Até aí, duvido que o apóstolo Alberto seja contrário. De maneira alguma. Sou totalmente favorável ao uso de tudo isso. No próximo bloco, inclusive, eu queria ouvir o senhor sobre isso. Agora, talvez eu esteja entendendo marketing de uma maneira equivocada. Né? Para mim, marketing é uma estratégia de convencimento, de me convencer a uma coisa que normalmente eu não concordaria em fazer, e por isso marketing bola estratégias para me levar a fazer o que eu normalmente não faria. É isso, não é? É porque as pessoas olham o marketing só por esse ângulo, mas o marketing, ele é mais do que isso, né? Ele cuida de muitas coisas. Por exemplo, a identidade visual de uma igreja passa pelas mãos pode passar pelas mãos de um jovem talentoso que saiba desenvolver um logotipo, que saiba fazer toda a identidade visual. Você vai em igrejas hoje que, por exemplo, não há sinalização, né? A pessoa às vezes não sabe onde fica um banheiro. Então, você pode usar da identidade visual também como uma ferramenta de marketing. Agora, no caso que você colocou, jamais que o marketing é a quarta pessoa da Trindade, não tem o poder de convencer ninguém. Esse poder é restrito ao Espírito Santo de Deus. Então, isso aí não se discute, isso aí não tem a menor... Mas, no meu entender,
o uso da ferramenta, o uso do planejamento pode ajudar. Paulo foi um estrategista ou não? José no Egito também foi um estrategista. E muitos outros líderes que nós vemos que usaram de estratégias sábias, vindas de Deus, que foi importante na história da igreja. Vamos para o intervalo, já estouramos o tempo do bloco. Na volta, nós vamos ouvir a opinião do apóstolo Alberto Pires e também a sua aqui no Vejam Só. Muito bem. É só participar do programa, vejamsó.com.br, é o nosso site, né? Que você já vai estar concorrendo, inclusive ao sorteio do kit de Resende. Hoje eu vou sortear a camiseta da grade. Quem ganhar a camiseta sai do concurso, mas quem não ganhar continua concorrendo ao sorteio de amanhã do kit de Resende. Inclusive o pessoal que participou semana passada, quando o programa estava sendo feito lá na feira, né? Também vai concorrer, tá bom? Bem, chegou a hora do apóstolo Alberto Pires explicar melhor para nós, ele que é o líder da comunidade Plenitude de Vida, por que o senhor é reticente em relação ao uso do planejamento estratégico e do marketing para a pregação do Evangelho? A gente não deve usar tudo que for possível para levar as pessoas a Cristo? Veja, tudo que o pastor Dimas disse é usado nas igrejas, nos ministérios, e também é válido. Mas se a gente for pegar a essência do negócio, pastor, a questão é que todas essas coisas são utilizadas, na verdade, para promover o ministério, para promover a igreja, para promover a denominação, para mostrar às pessoas o que nós temos, o que nós oferecemos como igreja. E, infelizmente, isso tem uma característica de produto. Estou apresentando um produto que é bom e que talvez supra a sua necessidade. Agora, no que diz respeito a anunciar a Cristo, a pregar a Cristo, a gerar numa vida um filho para Deus, uma filha para Deus, isso não vai acontecer com obra do marketing, isso não vai acontecer com nenhuma ferramenta tecnológica que a gente possa se dispor hoje. A única pessoa que pode gerar um filho para Deus é o Espírito Santo. A única pessoa que pode convencer alguém a se tornar um filho de Deus é o Espírito Santo. Então, na verdade, quando nós estamos usando essas ferramentas, nós estamos não promovendo muito a Cristo, nós estamos promovendo o ministério, nós estamos promovendo a igreja. Todo pastor, eu sou pastor, eu quero ver a minha igreja crescendo, quero ver a minha igreja avançando, prevalecendo. Porém, no que diz respeito a ganhar uma alma para Jesus, a convencer uma pessoa a se entregar para Deus, ser de Jesus, isso é uma obra exclusivamente do Espírito Santo. Ele vai ungir pessoas para isso, e não métodos, não estratégias. Ele vai ungir a mim, vai ungir a você, com a pregação do Evangelho, com aquela mensagem simples que Paulo falou, que é a essência do Evangelho, anunciar Cristo e este crucificado. Este é o poder de Deus. Esse é o poder que entra no coração de uma pessoa e torna essa pessoa uma nova criatura. Faz dela um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, quando nós começamos a usar essas ferramentas, corremos o risco de nos afastarmos da dependência do Espírito Santo. Ficamos mais dependentes de métodos, de ferramentas, do que do Espírito Santo. Essas ferramentas, esses métodos, pastor, eu não vejo que são um mal em si mesmo. Mas a verdade é que, de uma maneira muito sutil, acaba nos afastando do poder do Espírito Santo, da dependência do Espírito Santo. Inclusive, muitas pessoas que fazem uso, que são autoridades no planejamento estratégico, no marketing, eles citam Jesus. Eles pegam Jesus como modelo, como referência de planejamento estratégico, de princípios e técnicas de marketing. Mas tudo que foi feito por Jesus foi fruto do Espírito Santo, direção do Espírito Santo. Não há nada que ele tenha feito que primeiro ele não tenha ouvido do Pai. Não, tá certo, tudo bem, ninguém vai negar isso, ninguém que creia na Bíblia vai negar o que o senhor acabou de dizer, mas será que isso invalida o uso do planejamento estratégico? Por exemplo, vamos pegar aqui, pedir para o pastor Dimas, o senhor mencionou que tanto José quanto Paulo foram estrategistas. Eles usaram de planejamento estratégico? O senhor pode dar exemplos bíblicos disso? Sim, claro. Quando ele... José, no Egito, orienta a Faraó sobre a época das vacas gordas, das vacas magras,
que haveria de vir sobre a terra, aquele período de estiagem e tal, orientando o faraó a guardar, né, o trigo e tudo mais, ele estava sendo extremamente estrategista naquele ponto. Porque ele sabia que ia haver uma escassez, ia haver fome, as pessoas iam ter que vir comprar de faraó. E com aquilo ele fez com que faraó ele caiu na graça de faraó com essa estratégia que ele usou. Podemos usar um outro exemplo que você falou, o próprio apóstolo Paulo, né? Paulo, ele fundava as igrejas, ele preparava líderes, ele estabelecia obreiros, ele passava um período em uma determinada localidade. Sempre eu vejo Paulo como um grande estrategista. As ações que norteavam o ministério dele, percebe que a preparação, ele preparava muito bem sucessores, divulgava muito bem a palavra de Deus, tanto para o ímpio como para os crentes da comunidade. Então, eu não vejo assim, nós podemos julgar a motivação, né? O método, todos os métodos, se o método, tem igrejas, pastor, que não utiliza método nenhum. Então, eles acham que assim, só fica lá orando e tem igreja que o pastor não pode nem preparar o sermão, tem que falar o que vier na cabeça. Tudo no improviso e tal. Então, eu acredito que... Mas aí também há exageros, há extremos de ambos os lados. Eu concordo com o pastor que José foi extremamente estratégico, Paulo também. Mas o que eu estou colocando em questão aqui, pastor, é que essa ação de José, como também de Paulo, não foi fruto de técnicas aprendidas numa faculdade, num curso. É porque não existia também. Exatamente, mas eles dependeram inteiramente do Espírito Santo. Foi uma ação do Espírito Santo. E aí é que está. Eles não tinham isso. Hoje nós temos, quer dizer, nós não temos mais o mesmo poder, o mesmo Espírito, mas deixa eu fazer uma mesma fonte. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Pois não. Quer dizer, mais para o pastor Dimas, para ele explicar para nós, já que ele está defendendo planejamento estratégico. Planejamento estratégico é o seguinte, por exemplo, eu reúno a minha direção, minha liderança, como o senhor mencionou, e falo assim, olha, o que nós vamos querer fazer o ano que vem? Né? Quais são os alvos que nós queremos alcançar? Vamos bolar um slogan, uma frase que seja ano da conquista, sei lá o quê. Quantas pessoas a gente quer alcançar no ano, quantos batismos nós queremos fazer? É isso que é planejamento estratégico? Então, isso é uma forma de você se planejar. Então, por exemplo, eu sento com os meus líderes, eu tenho vários ministérios na igreja. Tem ministério infantil, ministério de casais, ministério de intercessão e por aí afora. Então eu posso chegar junto ao meu ministério de casais, por exemplo, e trabalhar um planejamento. Olha, eu quero que esse ano nós temos, sei lá, 100 casais na igreja. Eu quero que vamos pôr uma meta de que 50% pelo menos desses casais façam um curso de discipulado com a gente. Não deixa de ser um planejamento. É um planejamento, com certeza. Agora, mas a questão do marketing, né? Aí o marketing isso nós fazemos, toda igreja faz. Aí o marketing entra, por exemplo, então, para alcançar esse plano, então nós vamos escolher um hotel fazenda, onde nós vamos retirar esses casais, levar 3 dias para passar junto. Isso é marketing. Então o marketing e o planejamento andam muito junto. Eu quero citar por isso aqui que estão no tema, inclusive. Quero citar um versículo aqui, pastor. Por favor. Provérbios capítulo 16 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, esse texto Bíblia, fecha tudo que nós estamos falando. A Bíblia não dando razão para ele. Não, a Bíblia não nos impede de fazer os planejamentos. Não, mas também não Agora, disse isso, pastor. O planejamento, ele não é feito, ele não é produto de uma ação, de uma atitude leviana. Não quer dizer que nós vamos abandonar o Espírito, não vamos buscar a Deus e vamos depender totalmente dessa ferramenta. O planejamento, muito pelo contrário. Os planos são do coração do homem. Então eu busco ao Senhor, eu estabeleço os planos e a resposta é dele. Se ele vai aprovar ou não, se vai dar certo ou não. Mas eu não sei o que é pior. Uma igreja que não tem planejamento nenhum. Inclusive o culto.
Os nossos cultos precisam ser planejados para visitantes. A diferença, eu entendo também que Jesus fez tudo isso, ele precisava escolher 12 homens. A diferença é que ele foi para a oração. Em vez dele fazer um plano e apresentar a Deus e dizer, Deus, abençoa o meu plano, ele buscou o plano do coração do Senhor. Eu acredito que a leitura que o pastor fez do livro de Provérbios nos revela a fonte. Se nós temos uma fonte inesgotável de poder, de direção e de sabedoria, por que nós vamos atrás de outras técnicas, em vez de eu apresentar a Deus? Eu já fiz muito isso, pastor, mas eu aprendi uma coisa, eu tenho que me unir àquilo que Deus está fazendo. Jesus está edificando a sua igreja, e eu preciso me unir ao que Jesus está fazendo, no que diz respeito à edificação dessa igreja, e não apresentar um projeto meu particular para a edificação do meu ministério, da minha igreja. Então, normalmente, o que a gente faz? Fazemos um planejamento, sim, temos que ter esse planejamento. Mas por que esse planejamento já não é fruto de uma direção de Deus? Já não é fruto da ação do poder de Deus na vida da igreja? Então hoje... E como é que a gente vai distinguir? Veja bem, eu vejo... Vamos pegar o exemplo, ele citou no caso de José... Pelos frutos. No caso de José. Vamos pegar... É tarde. Vamos pegar o caso de Abraão. Pegamos o exemplo de Abraão e Gálatas fala sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito. Então, quando Abraão tentou resolver a situação da maneira dele, do jeito dele, não dependeu de Deus, ele gerou um Ismael, gerou um problema para ele, gerou uma confusão. A maioria das confusões, dos problemas que nós temos na igreja, no ministério, é justamente por causa da nossa ação e não esperamos esse fruto do Espírito Santo, não dependemos dessa ação do Espírito Santo para gerar um fruto. Todo fruto que nós geramos na carne vai ter dor de cabeça, vai ter problema. Então, em vez de nós ficarmos perdendo tempo, por que não vamos direto à fonte? Eu vejo o exemplo de Paulo, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 17, quando ele esteve em Atenas, quando ele se colocou no meio dos gregos, e os gregos buscavam sabedoria, e ele tentou discursar com eles de uma maneira eloquente, usando palavras de sabedoria humana. Porém, no final do capítulo 17, e já no princípio do capítulo 18, versículo 1 de Atos, Paulo declara o seguinte, o texto bíblico declara o seguinte, que poucas pessoas, muito poucas pessoas atenderam a palavra e muitos ficaram discutindo, rebatendo e disseram, vamos te ouvir em outra ocasião. E eu percebo que Paulo saiu ali de Atenas um pouco frustrado, mas para ele serviu de experiência, porque a próxima cidade que ele vai é a cidade de Coríntios. E quando ele escreve a primeira carta, no capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz, eu não estive entre vós com palavras de sabedoria humana, de persuasão humana. Quer dizer, ele fez isso em Atenas, e em Atenas não foi estabelecida uma igreja, porém em Coríntios foi. Então, eu demonstrei para vocês a palavra com poder do Espírito Santo, com vida, para que a fé de vocês não estivesse apoiada na sabedoria humana. Então ele fala ali que os gregos buscam sabedoria, os judeus pedem sinal. Então você tem essa questão da religião, você tem a questão da ciência. Mas, porém, o poder do Espírito Santo... É verdade. O senhor tem toda a razão, mas deixa eu... Pois não, claro. Que eu pego muito o pé dele, tem que pegar no seu também. Claro, com certeza. Como é que Paulo fundou a igreja de Corinto? Ele foi para a sinagoga, primeiro. Sim. E ficou lá, se não me engano, 3 sábados lá, disputando com os judeus até ser expulso, né? É verdade. Porque ele ia lá como fariseu, no sábado, expor as escrituras, mas na verdade ele estava mostrando que Jesus era o Messias. Aí, quando ele foi expulso, ele entrou na casa do principal da sinagoga, que era o Crispo, né? Que era contígua, né? Exatamente. Dizendo assim, vou para os gentios. E entrou na casa do lado e lá nasceu a igreja de Corinto. E ele faz isso em todas as cidades. Isso não é planejamento estratégico? Vou começar a igreja com os judeus que já conhecem a palavra, que já conhecem as profecias, né? Vou ficar lá pregando Jesus até ser expulso de lá, porque ele sabia que isso ia fatalmente acabar acontecendo. E aí nascia a igreja com base judaica. Isso é planejamento estratégico? Sim, sem dúvida. Como eu disse no princípio da nossa conversa, do nosso debate, tudo é planejamento estratégico. Tudo que Jesus fez foi estratégico. Tudo que Paulo fez foi estratégico. A diferença que eu estou colocando é que eles não usaram de técnicas do marketing ou do planejamento estratégico. Então, quando eu digo planejamento estratégico, eu digo assim, Paulo fazia de caso pensado. Porque, como bem diz o pastor Dimas, e o senhor sabe disso, existem muitos líderes e muitas igrejas no Brasil que não sabem para onde vão,
Sim. Espiritualizam tudo. E nem Acha querem que não saber precisa também. mais. E nem querem Aí saber. citando provérbios, sem visão, o povo se corrompe, o povo Então, não tem direção. uma Há estratégia- necessidade de estabelecer uma visão. E visão é estratégia. Exatamente, ué. Sem Exato. dúvida alguma. Uma estratégia adotada por muitas igrejas no Brasil, né, até que veio da Coreia para o Brasil, a igreja em células, né? Isso. Então, é uma estratégia, né? É Sim, um planejamento. Há princípios método. bíblicos nessa estratégia. Então, agora, ainda que o muda a problema, metodologia, então, dependendo do lugar, da época, O problema não é da o método, né, denominação. pastor? O Não. problema é, eu vejo assim, por exemplo, lógico que a utilização do marketing como pernicioso, como é usado no mundo para enganar, para persuadir, para levar a pessoa àquele espírito de consumo. Não é isso que nós estamos discutindo. Nenhuma mas igreja faria isso. mas a que utilização. fazem, não. Não, nenhuma Aí, igreja apóstolo, tem muitas. Não, existem igrejas, existem pastores. Igreja sincera, igreja o senhor com falou grife. aí. O senhor tem igreja que tem grife no nome. Tem. A gente Você sabe falou que tem aí, mesmo. o pastor falou, por exemplo, que há muitas pessoas que usam isso para divulgar o ministério e tal. Nós não podemos generalizar, pastor. Por quê? Não. Porque há muitos ministérios sérios que usam dessas ferramentas Sem dúvida. e estão fazendo trabalhos maravilhosos. Eu vou dar um exemplo aqui em São Paulo de uma igreja. Se eu posso falar o nome da igreja, pastor? Pode. É um exemplo positivo. A igreja Bola de Neve. Ninguém queria evangelizar os punk, os metaleiros, os roqueiros, os surfistas, os caras que tinham piercing, brinco na orelha. Deus deu uma direção para o pastor Rina e ele, com a linguagem dessa turma, dessa tribo, começou a alcançar essas pessoas. Então, quando na igreja lá tinha no púlpito uma prancha de surf, nossa, então falaram mal da igreja. Ele reúne Que lá foi até 3 uma mil. obra do acaso, ele mesmo já disse isso. Ele reúne lá. Originalmente não havia intenção de fazer isso. Então. É que improvisaram na primeira reunião que eles fizeram, o que tinha era uma prancha, colocaram lá e acabou gerando uma identidade. Bem, hoje você vai lá, ele reúne 3 mil jovens num culto de oração. Concordo, Então, quer concordo dizer, plenamente, pastor. Mas aí, veja bem, As fruto estratégias de uma podem ser direção abençoadas de Deus. por Deus. Exatamente, fruto de uma direção de Deus. Na verdade, o que eu estou colocando em questão, e já coloquei isso já desde o princípio, eu não sou contra, nós usamos isso. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque de uma forma sutil, isso tem nos afastado daquilo que é o essencial do Evangelho. Pregar Cristo e Cristo crucificado. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, muitas vezes, nós tratamos de gerar algo que o Espírito Santo não está gerando. Quando nós usamos uma estratégia para fazer algo da qual o Espírito Santo não está fazendo, então nós estamos saindo fora do propósito. Então, quando nós colocamos qualquer ferramenta Mas aí dentro do qualquer coisa propósito, na igreja, dentro da aí, direção... Qualquer coisa na igreja que nós Sim. fazemos fora da direção de Deus, Sim. né? Então, assim, Mas hoje nós estamos falando né? do planejamento estratégico. Sim, mas Com certeza, muitos eu temas e assuntos. conheço pastores, né, que têm as suas igrejas, são homens de Deus, são homens de oração, pessoas piedosas, pessoas santas, mas que infelizmente não têm uma visão assim de planejamento. Chega lá, por exemplo, não há programas que leve ao crescimento da igreja, a igreja fica dependendo. Às vezes os cultos não são planejados, né, para alcançar um visitante, para alcançar a comunidade. Então, assim, Mas o Espírito não tem que guiar? Ele tem que guiar, mas há pastores e há igrejas que, infelizmente, negligenciam muito. Não sabem, por exemplo, Mas vamos fazer uma pergunta vamos fazer para um os senhores. plano. Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. A sabedoria não está no Espírito Santo? Todos que são filhos de Deus não têm por direito, por herança e por privilégio ser guiado pelo Espírito Santo. Então, alguma coisa está faltando. É isso que eu estou dizendo. Mesmo esse pastor que não faz uso, porque não conhece as técnicas do planejamento estratégico, por exemplo, e ele não tem planejamento, não tem uma visão na igreja, alguma coisa está faltando para esse pastor, ok? Quer dizer, o Espírito Santo vai nos dirigir, nós temos essa garantia na palavra de Deus, principalmente no que diz respeito a cumprir a vontade de Deus, estabelecer o reino de Deus na terra. É
a ação do Espírito Santo. Ele veio para glorificar Jesus. E tudo que eu fizer que vai glorificar Jesus, com certeza o Espírito Santo vai me respaldar. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte, que um pastor citou também. Muitos pastores usam no aconselhamento a questão da psicologia. É isso, são substitutos. Hoje, por exemplo, se usa muito mais da psicologia para aconselhar do que do discernimento do Espírito Santo. Então, o que eu estou falando é o seguinte, não são ferramentas más em si mesmas, porém, podem nos afastar da direção e da dependência do Espírito Santo. Podemos correr o risco de ficar mais dependentes dessas ferramentas, desses instrumentos, do que do Espírito Santo. E aí é onde nós vemos uma igreja que carece de formação de caráter, de transformação, sabe? Ficamos como igreja de Laodiceia muitas vezes, uma igreja abastada, uma igreja que se sente rica, que tem toda a tecnologia, todo o avanço, mas está faltando, porque eles estão vivendo de aparência. Então essas coisas podem substituir. Nesse sentido que eu estou falando, quando substitui a direção e o poder do Espírito Santo, nós estamos entrando num caminho perigoso. Nós vamos para o intervalo, né? E voltaremos já já com o Vejam Só, e inclusive com a continuação dessa discussão aqui e a sua opinião colocada no site. Antes da gente voltar para o debate, um recadinho para você, telespectador do Vejam Só. Não esqueça que o Vejam Só exibido às sextas-feiras é o Vejam Só especial. E por ele não ser ao vivo, você precisa postar os seus comentários, votar na enquete até o início da noite da quinta-feira. E para isso você entra no site vejamsó.com.br, vai lá na aba Vejam Só Especial, no ícone, né, Vejam Só Especial, clica ali, abre uma outra tela com o tema, a enquete, tudo para você participar, votar na enquete, postar seu comentário para o tema que vai ser discutido na sexta-feira, tá bem? Então, hoje é quarta, não esqueça, participe ainda hoje, amanhã durante o dia, até o início da noite dá para você fazer isso. Porque a gravação será amanhã à noite, tá bem? Vamos para a rua. A repórter Carla Viana foi ouvir pessoas, se não me engano, na porta da igreja, sede da Igreja da Graça aqui de São Paulo, a respeito do tema de hoje. Vejam só. Planejamento estratégico e marketing, coisas do mundo ou recurso válido também para a igreja? Eu vejo que sim, porque hoje o marketing é uma forma de evangelismo. Quantas pessoas são atingidas pela televisão, pela rádio, então eu tenho certeza e plena convicção que isso é até uma forma de ganhar almas. Muitas pessoas não conhecem o trabalho das igrejas, mas pela televisão acabam conhecendo a Deus, ou talvez pela rádio, então eu creio que sim. Eu acho que é válido para a igreja também, porque a igreja tem que se cercar de todo o conhecimento que existe natural, não é? Seja ele qual for, então o marketing também faz parte. Eu acho que vale também para a igreja. Por quê? Porque se para divulgar a palavra de Deus, eu acho que sendo lícito, eu acho que vale sim. Com certeza, sim, as coisas de Deus, elas têm que ser divulgadas, tem que apresentar a palavra, mostrar os feitos que Deus tem feito na nossa vida. Se é uma propaganda, que amém. A igreja necessita e o povo necessita conhecer a verdade. Então esses meios são válidos? São válidos, sim. Através dos recursos, né, que a igreja recebe, das vendas de CDs, de livros, né, ela se torna, proporcional para ajudar aqueles que precisam também, para fazer o evangelho lá fora, para fazer missões. Então, é excelente e é necessário. Não é só do mundo não, serve para a igreja também. Assim ela ganha notoriedade. Ela ganha notoriedade, também ganha muitas almas, né? Bom, o reverendo Ivan Braga, de Petrolina, lá no interior de Pernambuco, para os arminianos e pentecostais, é coerente com perspectiva equivocada do livre-arbítrio, pois é preciso fazer para converter. Mas para os calvinistas que acreditam que somente pela obra sagrada do Senhor Espírito Santo é possível a regeneração. É verdadeiramente uma obra exclusiva do Senhor Espírito Santo. Já a Carmen de Vila Velha, no Espírito Santo, diz assim: acho válido o marketing, desde que o alvo seja a salvação de vidas e não campanhas de prosperidade e cura, como se vê nas chamadas da TV e nos folhetos. Não vamos nos esquecer que primeiro devemos buscar o reino de Deus e sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Bom, apóstolo Alberto Pires, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, pastor. Que na sua fala do bloco anterior eu fiquei pensando nisso, queria que o irmão falasse e depois o pastor Dimas comenta a sua resposta. Há poucos anos atrás, a organização Billy Graham alugou, acho que 2 ou 3 dias no horário nobre,
em 2 canais de televisão no Brasil inteiro, celebrações, pregações do Projeto Esperança. O Projeto Esperança, né? Então tinha um filme, a pregação do Billy Graham, o apelo e tal, e antes, quase que o ano inteiro, né, as igrejas foram bombardeadas com emissários da organização Billy Graham dizendo assim, olha, nos dias tais, tais e tais, no horário nobre, vai passar isso, então vamos nos movimentar, convidar nossos parentes, nossos vizinhos, as pessoas que a gente está orando para ganhar para Cristo, para comer uma pizza na nossa casa, porque aí a televisão é nossa, a gente põe lá no canal, assiste e depois discute com eles o conteúdo para levá-los a Jesus. Que nome o senhor dá a isso que não seja planejamento estratégico? Concordo plenamente, tivemos conhecimento dessa extraordinária campanha evangelística na nação brasileira e concordo plenamente que é um planejamento estratégico. Foi errado? Não, pastor, não digo que foi errado de maneira alguma. Não estou dizendo que o planejamento estratégico é algo que é contrário à palavra de Deus ou que nós estamos pecando fazendo uso disso. Desde que você esteja na dependência do Espírito Santo e na direção do Espírito Santo, você pode usar o que Deus te dá para fazer, entendeu? Então, por exemplo, talvez algumas técnicas que você tem hoje, que você utiliza no planejamento estratégico, pode aperfeiçoar um trabalho como esse evangelístico, por exemplo. Agora, da onde nasceu essa visão? Da onde nasceu essa campanha? Ela é fruto de uma direção do Espírito Santo de Deus. Agora, Deus não usou diretamente as técnicas, Deus usou um homem. Deus falou com ele. Entendi. E através da unção do Espírito Santo na vida do Dr. Billy Graham, da pessoa responsável por essa visão, é que Deus começa a levantar outras pessoas que junto a ele vão desenvolvendo toda essa estratégia de trabalho fantástica para alcançar milhares de almas num só evento. Então, é válido sim, sem dúvida alguma, não sou contra isso. Porém, a questão é, aonde está a fonte disso? Então, com certeza, isso é fruto de uma direção do Espírito Santo de Deus, de uma obra de Deus, e eu concordo plenamente com isso. O senhor quer comentar? Inclusive, nossa igreja participou desse projeto, tivemos ótimos resultados. Está aí um exemplo clássico de que planejamento, e teve ações de marketing, porque teve folhetos, teve apostila, teve uma série... Inclusive, nós recebemos sermãos do Billy Graham para pregar no domingo que ia vincular o programa. Tudo amarrado, tudo assim, muito bem arquitetado. Então, quer dizer... Está um exemplo clássico de que a igreja pode conviver com o uso dessas técnicas. A minha recomendação aos pastores que estão assistindo e aos nossos telespectadores é que orem a Deus, busquem ao Senhor e façam os seus planejamentos. Realize os seus planejamentos, leve a presença de Deus. Fala, Senhor, nós temos um planejamento, nós queremos alcançar mais vidas, queremos fazer com que a nossa igreja se torne mais conhecida na região, para que através disso consigamos ganhar mais pessoas para o Evangelho, Jesus seja exaltado por isso, e desenvolva os planejamentos, e faça ações de marketing. Tem igrejas que não se atenta para, como falou, não só na parte de pregação, mas nós podemos pegar, tem igrejas, por exemplo, que põe um nome lá na fachada, uma fachada totalmente poluída, não é iluminada, as pessoas passam a noite, olham, não identifica aquilo como igreja. Então, o uso das ferramentas, o estudo do marketing pode ajudar muitas comunidades. Essa é uma situação extrema. Você está colocando, pastor, um lado extremo. É da mesma forma como também eu coloco do outro lado extremo. Quando você substitui todas essas técnicas, né, pela dependência do Espírito Santo de Deus. Em última instância, qualquer pessoa que fez parte dessa campanha, se o Espírito Santo não convenceu esse coração, então nada disso deu resultado. Então, tudo tem que começar e terminar no poder do Espírito Santo. É dessa forma que eu vejo. Então, muitas pessoas participaram, mas somente aquelas que foram convencidas pelo Espírito Santo de Deus é que se tornaram filhos de Deus. É dado poder a eles de serem feitos filhos de Deus. Por isso que eu disse aqui, né, pastor? O marketing, ele não é a quarta pessoa da Trindade. Ele não tem o poder de salvar ninguém
e muito menos de persuadir alguém. Esse poder foi dado ao Espírito Santo. Mas a questão, a essência do marketing é convencer. Mas Vocês concordam comigo? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Por que você usa o marketing? Para convencer. Exato. Para convencer. Ano que vem, infelizmente, nós temos de novo eleição no Brasil. Né? E aí vão começar os marqueteiros ganhar rios de dinheiro para fazer musiquinha, jingle, e convencer-nos que o fulano A ou a fulana B é o prefeito ideal, o vereador ideal e não sei o que, tarará. A gente entende marketing, pastor, como esse tipo de coisa. Essa é a essência do marketing, né? Talvez seja o pior exemplo possível, né? Porque pega só o lado... Então, por exemplo, vamos pegar a parte administrativa de uma igreja, né? Há pastores que saem do seminário com uma excelente formação teológica, pregam muito bem, faz uma exegese do texto, tem uma homilética campeã, só que o cara não tem noções nenhuma de administração. E aí ele vai lidar com o dinheiro de igreja, contas a pagar, a igreja tem contas a receber, tem contas a pagar, tem uma série de coisas, a pessoa não é preparada. Aí o que faz? Passa lá o planejamento financeiro da igreja na mão muitas vezes de uma pessoa que foi eleita em assembleia, que não tem a menor noção do que, não sabe o que é um fluxo de caixa. E às vezes nós temos irmãos capacitados na igreja, preparados, que tiveram oportunidade de se desenvolver numa área e poderiam contribuir muito mais. Então eu vejo, pastor, que nas igrejas há muitas pessoas criativas, há muitos talentos na igreja. Não é, a pessoa às vezes não estudou nada disso, mas tem criatividade para trabalhar com várias coisas na igreja e que pode ajudar a igreja. Com certeza, né? Podem ser de grande ajuda para o estabelecimento do reino. Você pega, por exemplo, Bezaliel do Antigo Testamento, quando foi para fazer a arca, quando foi para fazer os utensílios do tabernáculo. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que o Espírito Santo capacitou eles. Eles tinham uma arte, eles tinham uma capacidade, eles tinham um talento, mas para tocar no que diz respeito às coisas do Senhor, só isso não basta. Eles precisaram de um revestimento do Espírito Santo. Isso nós não discutimos. Correto? Agora eu vejo assim, a pessoa planeja o seu casamento, né? Há pessoas que planejam a sua carreira, outros planejam aonde vão morar, o bairro que vão morar, enfim. Aí chega na igreja, não pode planejar. Chega na igreja, nós não podemos fazer nenhum planejamento porque é fugir da dependência de Deus. Não, muito pelo contrário. Por estar na dependência de Deus, é que eu recebo graça no meu coração para planejar, para pensar em estratégias que vão fazer com que Jesus seja conhecido, exaltado e vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Mas essa é a minha fala desde o começo. Deixa eu pegar algumas mensagens Fruto aqui. da ação do Espírito Santo. Paulo Soares, ele mora em Brasília, no Distrito Federal. Ele diz assim: fiz uma monografia sobre planejamento estratégico para o curso de administração, enfocando a utilização em organizações religiosas. E comprovei, na pesquisa de campo, que sim, a igreja pode utilizar tais ferramentas para seu crescimento, desde que não misturemos a parte administrativa com a ação pastoral. Acabei de falar, né? Fábio Cabral, de Ubatuba, no litoral paulista. Paz, amado. Bom, em se tratando de marketing, com certeza acredito que quanto mais somarmos para Jesus, melhor será. Não existe aquele dito cristão, temos que fazer o melhor para Deus? Se fosse tão ruim para a igreja, porque todas têm placas nelas para divulgar seu nome, se trabalhamos mesmo para o reino, se na verdade nós trabalhamos mesmo para o reino de Deus, fica aí então essa advertência, Deus os abençoe. Aquilo que o irmão falou, né? O marketing é mais usado para divulgar o ministério, né? A denominação. Eu pergunto, será que era a intenção de Jesus que cada denominação, cada igreja local tivesse uma placa que a identificasse? Então, se nós formos entrar nessa questão, isso dá panos para muitas mangas. Então, né? A gente sabe que há extremos aí. O Nivaldo Chaves Oliveira, de Londrina, no Paraná. Temos que estar sempre municiados para lutar e evangelizar. É uma luta certa feita, Paulo nos deixou uma palavra quando questionado sobre evangelização. Ele foi realista ao afirmar, não importando a maneira e o modo como era pregado. Temos que ter estratégias, o próprio Jesus sempre usou estratégias, marketing, nada mais. Bom, temos que usar as estratégias e tal, né?
Se bem que o livro de Atos é muito curioso, né? Paulo planejava ir para um lugar e Lucas escreve lá, e o Espírito Santo nos impediu, não deixou a gente ir, né? Aleluia. Porque é o que eu falo, todos nós fazemos planos na nossa vida. Não quer dizer que esses planos vão ser executados ou para o sucesso ou para o insucesso. Nem que sejam de Deus. Né? O pior é o cara que nem plano tem. Aí é complicado. Né? A igreja, você chega para a igreja e fala, e aí, pastor, como que está a igreja? Nossa, aqui está uma bênção. Então, pastor, quais são as suas estratégias? Quais são os seus objetivos? Não tenho. Como não tem? Não tem nenhum objetivo? Não tenho nada, não tenho... Então, quer dizer... Esse pastor está carecendo da direção do Exatamente. Espírito Santo, porque não é possível que uma pessoa que está num chamado... Ou é um pastor espiritualista que acha que ele vai só ficar orando e que as coisas vão acontecer. Mas mesmo assim, vai gerar uma estratégia. Até para que ele possa orar pelas pessoas, para que ele possa ganhar uma alma para Jesus, ele vai ter que ter alguma estratégia. Posso traduzir o que o senhor está falando? Pois não, pastor. Com uma passagem bíblica? O que o apóstolo está dizendo é o seguinte, mesmo que o pastor não tenha planos, o Espírito Santo os tem. Lá em Atos dos Apóstolos, estava lá o senhor Paulo, na verdade chamado Saulo ainda, com Barnabé e outros, e o Espírito Santo foi a liderança dele e disse assim, ó, me separem Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Essa é a questão, pastor. O Espírito tem planos. Nós precisamos abrir espaço na igreja para que o Espírito Santo compartilhe conosco. Então, eu não sou contra o planejamento, não sou contra a marketing ou qualquer outro tipo de ferramenta, mas a questão é que nós, se não tomarmos cuidado, nós vamos nos afastando dessa essência. Precisamos a restauração do poder de Deus no meio da igreja. O poder de Deus não é uma coisa, é uma pessoa, é o Espírito Santo. Então, muitas vezes nós estamos usando ferramentas que são boas, que podem ser maravilhosas, mas em lugar justamente dessa direção. Então, esse pastor que está orando, amado, eu não consigo entender que alguém que está orando com o coração aberto para Deus, né, que ele não vai receber uma direção, não vai receber uma estratégia. Não vai, claro ele vai receber. Lógico que vai. Ele pode ser o cara mais... Às vezes Deus fala para Moisés, né? Olha, atravessa, vai lá. Você já orou demais. A pessoa pode resistir, exatamente. A pessoa pode resistir, pode não discernir muito bem. Agora, quando Deus fala, certamente a voz de Deus é estratégica. Mas sabe o que eu tenho visto? Quando a pessoa resiste ou quando não discerne muito bem, a mula fala. Chega a esse ponto. E toda igreja tem mula. Pode. Algumas dão coice, inclusive. Mas que tem. Tem ou não tem? Oh, meu Deus, eu contei. Na minha não, só na do vizinho. E Deus usa. Amém, é verdade. Gerson Silva, de Montes Claros, Minas Gerais. Graça e paz, pastor Heber e convidados. Deixa eu fazer um esclarecimento, tem muita gente que não conhece a Bíblia tão bem, né? Quando eu falo tem mula, é porque tem um episódio de um homem de Deus muito teimoso, chamado Balaão, que não queria enxergar o que Deus estava mandando ele fazer, e aí a mula que ele estava montando, a mula mesmo, a montaria dele, falou para ele, acorda, que o anjo de Deus está aqui, para de ser... mais mula do que eu, né? Então, isso virou uma piada. Então, é por isso que a gente fala que Deus usa até mula para acordar o pastor, né? Exatamente. Graça e paz, pastor Ever, convidados. Com certeza quem convence as pessoas é o Espírito Santo, mas isso não quer dizer que tenhamos que fazer a obra de Deus de qualquer forma. Projeto e planejamento sempre serão bem-vindos na pregação da palavra. Veja o exemplo de Paulo, em 1 Coríntios 9, 20 a 23. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho. O missionário Wallace Campos, de Boituva, em São Paulo. Planejamento estratégico é muito válido para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo sempre usou estratégias para anunciar o reino de Deus. É claro que deve ser observada a eficácia da oração. O Tadeu de Araújo, de Maceió, em Alagoas. Reverendo Weber e convidados, graça e paz. A bem da verdade, ainda hoje temos muitos irmãos, e por que não dizermos também, muitos líderes que são contrários a qualquer recurso que venha beneficiar a divulgação do Evangelho. Se bem que, se não estamos exagerando, há um grupo que cresce de forma assustadora, que ao terminar, ainda que seja um curso básico de teologia, pretende desfazer
do que dizem as Escrituras com inovações absurdas. Aí sim, esse pessoal deve ser combatido, é claro, com respeito à luz da palavra de Deus. Não esqueçamos, conhecimento demais sem unção vira formalismo. Espiritualidade demais sem conhecimento vira fanatismo. Bem equilibrado, né? Bem Exatamente equilibrado. isso. Boa, né? Paulo fala em 1 Coríntios 8 que o saber incha, né? A sabedoria por si só incha. Então, essa é uma boa colocação. É a questão do que Paulo fala, né? Para os gregos, eles buscam a sabedoria, os judeus buscam um sinal. Então, o que para a sabedoria, as coisas de Deus é loucura, e para os religiosos judeus é escândalo a mensagem da cruz. Em Jeremias 3,15 diz, né? Dar-vos-eis pastores que vos apacentem com inteligência e com sabedoria. Então, se a igreja dispõe de um pastor que teve uma formação, uma experiência, seja em qualquer área, em advocacia, em marketing, em planejamento, sei lá, e isso pode ser usado para beneficiar vidas, eu não vejo nenhum problema. Agora, a questão da oração, da dependência do Espírito Santo, isso assim a gente nem discute. Por quê? Porque a gente sabe que isso, para todas as áreas, inclusive, da igreja. Por exemplo, quando nós subimos no púlpito para pregar, nós podemos, eu pelo menos tenho o hábito de sempre orar, pedir direção de Deus, pedir que Deus me oriente. Agora, eu uso um notebook para pregar. Ah, sim. Né? Eu estou aqui com o meu tablet. O senhor está com o tablet, então é um marketing que nós fazemos. Tá. Sem dúvida. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O contato dos nossos convidados, a quem eu agradeço, né? Tanto ao pastor Dimas Paulinho de Souza, da Igreja Batista Pedra Viva, quanto ao apóstolo Alberto Pires, da comunidade Plenitude de Vida. O contato desses dois irmãos está no vejamsó.com.br. Você vai lá no site, na aba Convidados ou Contatos, você tem lá, pelo tema que eles participaram, todos os convidados do Vejam Só. Ali você pode encaminhar as suas dúvidas, seus questionamentos, né? Seus comentários para esses irmãos que terão prazer em responder a você. O resultado da enquete: a igreja deve usar estratégias de marketing para pregar o evangelho? 56% disseram que não, pois o evangelho é simples e quem convence é o Espírito Santo. E 44% disseram que sim, para ter sempre a melhor abordagem na pregação. Esse resultado pode mudar, porque o sistema continua computando os votos até a meia-noite, quando vira a enquete, tá bom? Vamos ao sorteio. Quem é que vai levar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade? Misael Júnior, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Para você que fica com a gente, que fica com a RIT, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.